Sabe, a paixão é uma força da natureza. Ela pode ser totalmente avassaladora, daquelas que destroem tudo pelo caminho, mas ao mesmo tempo, ela também pode ser um motor que constrói realidades completamente novas. E é para explorar esses dois extremos da paixão que a gente vai mergulhar na história de duas mulheres incríveis, de séculos e culturas bem diferentes, que usaram as palavras como sua grande ferramenta de libertação. Para começar, a gente já chega com essa frase devastadora do Heathcliff de O Morro dos Ventos Uivantes. Ela captura, assim, com uma perfeição brutal, a paixão no seu estado mais cru, mais destrutivo. É aquele sentimento que consome tudo, sabe? E no final o que sobra é só um rastro de perda, de desolação. É a paixão que vira uma verdadeira prisão para a alma. Pois é, mas aí que tá a grande questão que vai guiar a nossa conversa. Se a paixão do Heathcliff foi essa força de aniquilação total, será que existe um outro tipo de paixão? Uma que, em vez de prender a gente, consegue quebrar correntes e abrir portas? Olha que curioso. A própria raiz da palavra paixão vem do latim passio, que significa sofrer. Isso já dá uma bela pista da intensidade da coisa, né? É um sentimento que tira a gente do eixo, um desejo que atropela tudo, seja por uma pessoa, por uma ideia ou, quem sabe, por uma causa. Ok, vamos entender isso melhor. De um lado, a gente tem a visão mais antiga de filósofos como Descartes. Para ele, a paixão era algo que meio que acontecia com a alma. A alma era passiva, tipo afetada por uns impulsos que vinham do corpo. Mas aí, do outro lado, a ciência moderna chega e mostra um cenário bem diferente. A paixão é, na verdade, um processo superativo, um verdadeiro coquetel químico no nosso cérebro. Pensa só, doses altíssimas de dopamina, que é o que dá foco e aquela sensação de recompensa, junto com doses baixas de serotonina, que ajuda a controlar os impulsos. O resultado? Uma mistura de euforia, energia e um foco quase obsessivo. É basicamente a química por trás da fixação do Heathcliff. Então, vamos para o nosso primeiro caso de estudo. Vamos ver como essa paixão avassaladora se desenrola no mundo todo certinho, confinado e rígido de Emily Brontë. Olha, quando O Morro dos Ventos Uivantes foi publicado, não foi visto só como um romance. Foi um verdadeiro escândalo. O livro simplesmente desafiou todas as regras da época, mostrando personagens guiados por emoções brutais, no mundo onde a ordem e a compostura eram tudo. Então, no fundo, o romance é uma crítica feroz à sociedade vitoriana. A paixão selvagem da Catherine e do Heathcliff é como a própria natureza indomável, batendo de frente com as grades da estrutura social. Brontë usa essa história para atacar a ideia da mulher que tinha que ser dócil e ficar confinada em casa. E não para por aí. Ela também cutuca o preconceito de classe e de raça, colocando Heathcliff, um estrangeiro de pele escura, bem no centro da trama, subvertendo toda a ordem social da época. Agora, segura aí que a gente vai dar um salto gigantesco de um século e de continente para encontrar uma paixão de um tipo completamente diferente. Uma paixão que, em vez de construir muros, foi feita para derrubá-los. A própria vida da Fátima Mernissi já é por si só um ato de transgressão. Dá uma olhada nessa trajetória. Ela nasceu num harém, um espaço definido pela reclusão, e se tornou uma intelectual de renome mundial, uma socióloga que virou uma das vozes mais importantes do feminismo islâmico. A jornada dela é a pura personificação da superação e do ativismo. E aqui, gente, a paixão muda completamente de figura. Não é aquela atração obsessiva por uma pessoa só, como a gente viu em Brontë. É uma paixão intelectual, política. É um desejo ardente por justiça, um entusiasmo pelo conhecimento e uma dedicação feroz para libertar as mulheres das estruturas que as oprimiam. Agora vamos ver o que talvez seja o mais incrível na história dela. Como Mernissi usou sua inteligência afiadíssima para desmantelar argumentos que duraram séculos. E fez isso com uma clareza impressionante. A sacada genial da Mernissi para explicar sua ideia principal foi usar uma analogia simples, mas muito poderosa. Pensa assim, a Sharia seria a receita divina, ou seja, os preceitos sagrados que estão lá no Alcorão. Já o fiqh seria o prato do chefe, que é a interpretação que os seres humanos, ao longo dos séculos, fizeram dessa receita. E esses chefes eram quase sempre homens. O argumento dela é que muitas regras que oprimem as mulheres não vêm da receita original, mas sim da interpretação do chefe. E essa era a grande virada de chave no argumento dela. Uma ideia revolucionária, na verdade. Mernissi foi lá nas fontes e afirmou com todas as letras. Essa ideia de que a mulher deve ser submissa,
não é uma ordem divina, mas sim o resultado de uma manipulação histórica dos textos sagrados, feita por uma elite masculina para se manter no poder. Foi um ato de imensa coragem intelectual. E ela falava disso com conhecimento de causa, né? Usando sua própria experiência de infância, Mernice desafiou aquela visão ocidental super estereotipada do harém. Sim, era um espaço de reclusão, de opressão, mas na análise dela, que mistura sociologia com autobiografia, ela mostrou que o harém também era um lugar muito complexo, de uma solidariedade feminina intensa, onde as mulheres usavam a arte de contar histórias como uma arma poderosa de resistência. Então, vamos amarrar tudo isso agora, juntando essas duas mulheres extraordinárias, para a gente enxergar o paralelo poderoso que conecta as vidas e as lutas delas. Esse quadro aqui resume tudo de um jeito perfeito. Olha só. Mesmo separadas pelo tempo e pela cultura, Brontë e Mernice enfrentaram tipos diferentes de prisões. Uma, as convenções sociais, a outra, os muros literais do harém. Mas o mais fascinante é que as duas usaram a mesmíssima arma, a palavra escrita. Uma usou a ficção para escancarar a hipocrisia da sua sociedade, a outra usou a sociologia para desconstruir dogmas. E no fim das contas o alvo era o mesmo, as estruturas patriarcais que queriam silenciá-las. E no final, fica essa provocação para a gente pensar, né? As histórias da Brontë e da Mernice mostram que a paixão, quando ela é canalizada pela palavra, pela narrativa, tem um poder de transformação gigantesco. Isso faz a gente se perguntar, quais são as prisões do nosso tempo? E qual é a história que a gente precisa começar a contar para derrubar esses muros?